Olá, deixa eu dar um recadinho bem rápido aqui, tá? Dia 8 de dezembro eu vou fazer um webinário que vou ensinar como vencer a preguiça e a procrastinação. E deixa eu explicar por que eu estou fazendo esse webinário. Durante muitos anos da minha vida, eu tive muitos problemas de procrastinação e recentemente eu tenho recebido muitas pessoas com essa reclamação nos meus atendimentos. E, e a procrastinação vai muito além de simplesmente adiar uma tarefa. Eu cheguei a entrar por conta de adiar tarefas, eu cheguei a entrar numa depressão profunda e quase cometer suicídio. E eu vou contar todos os detalhes nesse webinário, tá? E eu vou falar uma frase aqui, se você se identificar com essa frase, por favor, se inscreva nesse webinário. A frase é a seguinte: tem pessoas que vivem 10 anos e tem pessoas que vivem 10 vezes o mesmo ano. Se você se identificou com essa frase, vai lá no link aqui da descrição, se inscreve, preenche o cadastro, é muito fácil, é nome, e-mail e telefone. E aí vai ter um botãozinho ali de participar do grupo de WhatsApp. Mas calma, esse grupo de WhatsApp não é para eu ficar mandando spam, não é para o pessoal ficar dando bom dia nem nada. Ele é multado e ele vai servir unicamente para o lembrete para o dia do webinário, porque às vezes a gente acaba esquecendo. Então o que acontece? Eu vou lembrar vocês, para vocês não precisarem ficar marcando na agenda, não sei o quê, eu vou lembrar vocês. Então o que acontece? Quando faltar 4 dias eu vou mandar um lembrete, quando faltar um dia eu vou mandar um lembrete, no dia do evento eu vou mandar um lembrete de manhã e na hora que a gente estiver online. E é só isso, acabou o evento, eu elimino o grupo. Então vocês não se preocupem com isso, eu não vou ficar mandando coisa, não vou ficar vendendo coisa no grupo não, tá bom? Então, não se esquece, clica aqui embaixo e se inscreve. Muito obrigado. Meu nome é Akira, eu sou programador mental e vou ensinar vocês a irem de procrastinador a realizadores. E o tema do vídeo de hoje é crenças limitantes, como é instalada a crença, né? Antes de mais nada, me comenta aqui, vocês têm muitas crenças? Como são as crenças de vocês? Vocês têm crenças com relação a dinheiro, com relação à vida de vocês, com a autoestima de vocês? Como que é? Comenta aqui embaixo aqui como é a crença de vocês. Bom, durante muito tempo eu questionei por que algumas pessoas são extremamente ricas e outras são extremamente pobres, né? Eu sempre achava que, assim, se tratava de sorte e azar. Eu não tive tanta sorte de ser rico, milionário, e nem também não tive tanto azar, assim, de ser muito pobre. Mas, assim, eu sempre achei que era questão de sorte e azar, assim, e não tinha o que fazer, sabe? Tudo dependia da sorte. Tem gente que nasce com mais sorte, que consegue as coisas, que mesmo que às vezes ela nascia pobre, ela tinha sorte de conquistar as coisas, ela tinha sorte das coisas acontecerem na vida delas, né? Durante muito tempo eu acreditei nisso. Até que eu comecei a ter esse hábito de leitura, e com o hábito de leitura eu comecei a perceber que não se tratava só de sorte, porque as pessoas que falam nas leituras, elas não falam de sorte, elas falam que a riqueza se trata de mentalidade. E aí eu comecei a compreender melhor, falei assim, então o que eu acreditava passou a mudar a verdade, mudou a perspectiva, né? Então, não necessariamente depende de sorte. E quando eu assisti, tem um documentário barra reality show que eu assisti recentemente, eu já comentei ele em outro vídeo, mas eu preciso falar dele de novo porque, assim, é um documentário muito bom que chama Undercover Billionaire. Aqui no Brasil acho que é 90 dias para ser milionário, alguma coisa assim. Ele é da Discovery, se eu não me engano, enfim. E nesse documentário, eles pegam um bilionário e levam ele para uma cidade desconhecida, com $100 na carteira, com uma caminhonete e um celular. E ele não pode usar os contatos dele, ele não pode usar as pessoas que podem influenciar, ele não pode usar o dinheiro dele. Tudo que ele pode usar é a mentalidade dele. Então o objetivo desse reality é chegar, no final dos 90 dias, ele precisa ter construído uma empresa que valha em torno de $1 milhão. Ou, se ele não conseguir atingir esse objetivo, ele pega $1 milhão do patrimônio dele e investe na empresa que ele construiu no lugar. E assim, é demais, assim. E esse reality foi um reality, assim, que abriu a minha mente, assim, que falou, agora não tem... é a prova máxima de que riqueza se trata de mentalidade, porque se trata de uma pessoa que vai para uma cidade desconhecida com $100 na carteira, mais nada, uma caminhonete e um celular, e ele consegue construir uma empresa de $1 milhão. Se eu não me engano, na primeira temporada ele não consegue, mas na segunda são 3 bilionários e os 3 conseguem atingir
esse resultado. Mas mesmo assim, o primeiro da primeira temporada, ele, se eu não me engano, chega a 750 mil, ou seja, ele chega de $100 a 750 mil dólares em 90 dias. Então, aí que entra essa questão, né? É tudo mentalidade. E aí, por que eu tô falando dessa história? Porque se trata de crença. Eu acreditava que dinheiro era sorte. Eu acreditava muito que riqueza era sorte, que tudo que eu via era assim, as pessoas que têm sorte ficavam ricas, ou já nasciam ricas, ou de alguma maneira elas ganhavam na Mega Sena, ou ganhavam alguma herança, enfim, alguma coisa acontecia por pura sorte. Eu não acreditava que tinham pessoas que enriqueciam do zero, de começando assim de lá de baixo e conseguissem ficar ricas. Eu tinha essa crença. Por eu ter essa crença, ela acabava limitando a mim mesmo. Eu também já me conformava em ficar na média. E falei assim, então tá, então eu tenho que aceitar quem eu sou a média. Provavelmente eu não tenho sorte, né? Porque eu não tô rico até agora, por questão de sorte, então eu acho que eu vou ter que ficar nessa média. Então eu tive essa crença durante muitos e muitos anos. Eu acredito que a maior parte da minha vida eu carreguei essa crença dentro de mim e fui levando isso pela minha vida até eu começar esse processo de leitura, esse hábito de ler e trazer novos conhecimentos. E isso foi muito importante assim para minha vida, porque foi um momento de virada, foi um momento que eu aprendi muitas coisas e foi um grande momento assim da minha vida que eu quebrei diversas crenças que eu tinha na minha vida que estavam me atrapalhando no dia a dia. Então assim, foi fundamental para mim esse hábito da leitura, né? Mas o que é uma crença então, né? Uma crença nada mais é que um estado mental em que a gente assume que alguma coisa é uma verdade, ou então provavelmente é uma verdade. É porque crenças têm alguns níveis, eu vou falar já desses níveis, tá? Mas o que acontece? Basicamente, a gente assume que uma situação é verdade. Que nem no meu caso, aquele exemplo que eu dei, eu falei assim, ser rico é questão de sorte. Então eu assumia que aquilo era uma verdade, e por aquilo lá ser uma verdade, eu convivia com aquela crença. Então, eu não conseguia fazer nada além por conta da minha crença. Eu estava limitado, por isso que vem aquela expressão, né? Crenças limitantes. Porque assim, eu estava limitado ao que eu acreditava. Eu assumia que aquilo era uma verdade, eu acreditava naquilo, e eu ficava dentro de uma bolha, de uma caixa, vamos dizer assim. Acreditando que aquela caixa era o mundo que existia. Não existia nada além da caixa. Então eu fico dentro daquelas regras estabelecidas pelas paredes da caixa. Então, assim, crença basicamente é isso. É um estado mental, né, que a gente assume que uma situação é verdade, ou então, assim, que provavelmente é verdade. Bom, então quais são os tipos de crença, né, que eu falei que ia falar? Quais são os tipos de crença? São 3 tipos, tá? Eu classifiquei em 3 tipos. São níveis de profundidade, na verdade, de crença, tá? O primeiro nível, o nível mais raso, eu chamo de achismo. Então, assim, eu acho que alguma coisa. Então, qualquer coisa que você fala assim, qualquer momento que você usar uma frase, eu acho que, você acha, então, assim, qualquer argumento que contraponha isso, você pode quebrar essa crença. Então, por exemplo, se eu chegar e falar assim, eu acho que o cogumelo é azul, vamos supor. Vamos dar um exemplo meio aleatório, né? Eu acho que o cogumelo é azul. E alguém fala assim, não, o cogumelo é marrom. Fala, é mesmo? Por que você está falando isso? Aí a pessoa fala assim, porque eu vi um livro, que não sei o que, eu vi um filme, e o meu tio uma vez me mostrou. Então, basta um argumento, a gente já quebra essa crença, é uma crença muito simples, muito fácil de quebrar, né? Então, por isso que eu falo que é o nível mais raso, né? Então, basta alguém contrapor, alguém chegar e falar assim, você fala assim, eu acho que, e alguém fala assim, mas eu já vi de outro jeito. Então, é só fazer isso e quebra essa crença. Agora, o segundo nível de crença eu creio que, eu acredito que. Esse já é um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais forte. Para você quebrar eu acredito que, você precisa provar, você precisa... Tem um santo, eu não sei qual que é o nome do santo. Se vocês souberem o nome do santo, comenta aqui. Tem um santo que eles falam que é o santo que só é o ver para crer, o famoso ver para crer, né? Então, assim, bom, eu não lembro, mas para você quebrar essa crença, você precisa mostrar, você precisa provar
o nível de prova precisa ser mais profundo do que simplesmente eu chegar e argumentar, contra-argumentar. Por quê? Porque eu acredito que. Então, eu acredito que alguma coisa. Aí a pessoa vai chegar e falar assim, tá, mas eu já vi de outro jeito. Fala assim, tá, mas eu também já vi de um jeito, por isso que eu acredito que. E aí você precisa de uma prova maior. No caso do dinheiro, para mim, foi exatamente isso. Eu acreditava. Eu não era só achismo, não. Então, assim, eu acreditava que ser rico era questão de sorte ou azar. Eu tava tão profundo que era quase o próximo nível que eu já vou falar. Mas, assim, eu acreditava que, até que eu comecei a ler, aí ainda assim eu tava assim, tá, faz sentido, não faz, mas assim, ainda tava alguns argumentos ali faltando. Até que eu vi um cara, um bilionário, chegando com $100 na carteira numa outra cidade, fazendo 750 milhões em 90 dias. Eu falei, não, agora eu não acredito mais. Agora eu entendi o que os livros queriam dizer com relação de riqueza ser mentalidade. Por quê? Porque agora não se trata mais foi quebrada essa crença, eu acreditava. O nível médio, intermediário, foi quebrado com uma prova. Então, assim, para você quebrar uma crença sua ou de uma outra pessoa, você precisa provar para ela ao contrário. Então, é o santo que eu esqueci o nome, que eu vou pedir para vocês comentarem aqui. Mas, enfim, é o santo que precisa ver para crer. Então, assim, até você provar o contrário, essa que é a verdade. Você assume que essa que é a verdade. O que não é necessariamente uma verdade. É muito bom, pega esse código e instala na mente de vocês. Instala essa programação na mente de vocês agora. Independente do nível de profundidade da crença, não quer dizer que ela é verdade. Então, fiquem abertos a trocar, a trocar de estágio, a trazer a crença para o estágio mais leve, mais simples, a ponto de você acreditar assumir que você não está 100% certo em nada, em tudo que você acredita, assume isso. Instala essa mentalidade, instala esse código na mente de vocês, instala essa nova programação na mente de vocês, Independente do nível de crença que vocês estiverem, tentem assumir isso, que coloquem essa crença, instalem essa crença na mente de vocês, que vocês não estão 100% certos em nada. Tudo que vocês acreditam, tudo que vocês têm certeza que é verdade, pode não ser verdade. E só de fazer isso, eu vou explicar lá para frente a importância de fazer essa instalação, mas no momento, instala essa programação. E agora voltando aqui, falando no terceiro nível, né? O nível mais profundo é a convicção. A convicção é mais complexa do que a crença. Por quê? Porque você está convicto, você não é só uma crença, você tem certeza absoluta, aquilo lá está enraizado. Às vezes, as pessoas tentam te provar alguma coisa, você simplesmente ignora a prova, você faz uma adaptação da sua crença, da sua convicção, de uma maneira que ela que ela seja verdade sempre na sua mente. Então, assim, é um dos níveis mais profundos, mais difíceis. A minha crença de dinheiro estava quase na convicção, eu estava quase convicto que ser rico era a questão de sorte. Então, assim, eu estava na fronteira da crença para a convicção. Mas, graças a Deus, assim, eu consegui quebrar isso. Eu consegui, além disso, né, graças à hipnoterapia, à PNL, eu consegui a destravar algumas outras chaves que, assim, uma delas foi justamente essa, que eu não estou certo de nada, então que eu não tenho certeza de nada, que todas as convicções que existem na minha mente, elas não são convicções, elas não são verdades. Não existe a verdade absoluta para tudo na vida. Quando eu instalei esse código na minha mente, foi a virada de chave, assim, foi o que me ajudou a me libertar daquela caixinha que eu falei, sabe? Aquelas paredes, aquelas regras que eu estava vivendo dentro daquele mundo, daquela caixa, elas simplesmente caíram. Porque agora, qualquer momento que alguém chega para mim e demonstre o contraponto, eu já paro e falo assim, opa, será que
vou pesquisar mais sobre isso. Eu vou tentar entender mais sobre isso. Esse é um dos problemas da convicção. O que acontece com a convicção? Você está tão certo daquilo que você não se preocupa em pesquisar, em aprofundar para ver se aquilo lá é realmente uma verdade. Você já instalou ela na sua mente, de alguma maneira ela ficou enraizada na mente. Então, muitas vezes, as convicções elas não são instaladas porque você viu alguma coisa, porque você vivenciou alguma coisa, mas foram repetições, foram pessoas que geram autoridades, que são pessoas que geram autoridades, são pessoas primordiais para instalarem crenças na nossa mente. Tanto é que as primeiras crenças que a gente instala na mente são crenças que nossos pais, professores, os adultos perto da gente, são essas pessoas que acabam instalando as crenças na nossa mente. Médicos são pessoas que têm autoridade, são pessoas que... por exemplo, se um médico chegar para mim e falar assim, você tem bronquite, eu não preciso de muito mais para acreditar que eu tenho bronquite, porque assim, ele já estudou, ele já tem aquela bagagem. O que não quer dizer que ele está certo. Pode ser que ele esteja enganado. Pode ser que ele tenha cometido algum erro. Pode ser que durante a avaliação que ele fez ali, ele tenha errado. Porém, só pelo fato dele, daquela percepção de autoridade que eu tenho sobre ele, basta ele falar que eu acredito. Então, assim, isso acontece em muitas áreas, principalmente na nossa infância, com pais, adultos, professores, médicos, enfim, toda essa galera que pode influenciar nossas crenças. Então, assim, a crença, a convicção, ela não está instalada necessariamente porque você viu ou vivenciou. Às vezes ela está instalada justamente por isso que eu falei, pelas autoridades, pelas pessoas que geram autoridades na nossa vida. E simplesmente a gente não se dá o trabalho de pesquisar para ver se aquilo lá que a gente está acreditando, que a gente está convicto, realmente é verdade. Quando você instala aquele código que eu falei, sabe? A gente não está certo de nada. Você passa a se dar esse trabalho. Você chega e fala assim, pô, será que realmente é isso que eu acredito? Vamos dar uma pesquisada, vou tentar me aprofundar um pouco mais nisso, porque às vezes são essas crenças, são essas convicções que estão limitando a gente, que estão impedindo a gente de ir além, de chegar a outros níveis, de outros patamares. Um outro exemplo, por exemplo, eu achava que, eu acreditava que muitas coisas a gente tinha dom, a gente nascia com dons. E aí, com o passar do tempo, por exemplo, eu gosto bastante de desenhar, desde criança eu gosto de desenhar. Muita gente me falava, então desde pequeno, de criança, as pessoas falam assim, olha, o Akira tem dom para desenhar, ele tem o dom para desenhar. E aquilo foi reforçando, eu achava que aquilo era um dom. Mas, na verdade, eu comecei a fazer alguns cursos de desenho. E nos cursos de desenho, uma coisa que os professores falam, e muita gente, hoje em dia eu não desenho tanto mais, assim, tá? Só para ilustrar aqui, mas assim, os professores eles falam o quê? Treina, você faz um desenho por dia. E se você pegar assim, ó, duas crianças, vamos pegar dois exemplos, duas crianças, uma com o suposto dom de desenhar, certo? E a outra que não tem dom nenhum, ela não tem o dom nenhum, ela desenha tudo torto, ela não sabe desenhar. As duas, se você coloca as duas num curso de desenho, e aí você pega para as duas e fala assim, ó, tem que fazer um desenho por dia. Só que a que não tem dom, ela faz. A que tem dom, ela fala assim, eu já sei desenhar, não vou fazer não. E ela faz um desenho aqui um dia ou outro, faz um desenho por mês, um desenho por... Daqui a 10 anos, quem você acha que vai estar desenhando melhor? A que fez um desenho por dia, todo santo dia, ela todo regradinha. Ou aquela que desenha de vez em quando. Quando me fizeram essa pergunta, eu falei, é verdade, né? Por quê? Foi o momento que quebrou a minha crença de dom. Aí eu percebi, eu falei assim, então não é dom, é treino. As pessoas que desenham muito, elas treinam muito. Elas desenham quase todo dia. E assim, vários desenhos por dia. Não são... então a consistência gerou aquela habilidade e não um dom. Tudo bem, tem gente que nasce já com uma certa facilidade, tem gente que já nasce aqui nesse nível. Mas se o cara começar a treinar aqui, treinar, ele vai passar. Ele vai chegar uma hora que ele vai passar o cara que tem o dom. Então, assim, foi uma outra crença que quebrou. E por que eu tô falando isso? Porque, assim,
depois que eu instalei esse código de eu não estou certo de nada, eu comecei a pesquisar as coisas. E conforme eu vou pesquisando, eu vou começando a quebrar um monte de crenças que eu percebi que estavam na minha mente, que estavam me impedindo de ser algo maior. É aquela caixa que eu tava dentro de uma caixa, aquela caixa era o meu mundo, eu vivia as regras daquela caixa e achava que aquilo era a verdade absoluta. Foi o momento que eu derrubei as paredes da caixa que eu falei assim, peraí, eu tô num mundo muito maior, a caixa é muito maior do que eu imaginava, e tudo que eu achava que eu sabia, na verdade, assim, não chega nem 2%, 1% do que eu imaginava que eu sabia. Então, foi uma virada de chave, assim, que eu falei, putz, agora, assim, eu tenho um mundo para desbravar de possibilidades e eu consigo perceber, assim, evolução, eu consigo enxergar pontos de evolução que eu não conseguia enxergar por conta das paredes. Mas por que existem as crenças, né? Por que a gente tem esse estado mental, né? A gente assume que as coisas são verdades, né? Porque, assim, na verdade, é o que eu sempre falo. Eu falo em todos os vídeos, eu comento sobre isso. O nosso cérebro, ele não foi projetado para o mundo que a gente vive hoje. Esse mundo moderno, esse mundo com abundância, esse mundo com segurança. A gente vivia num mundo escasso, num mundo perigoso. Então, assim, a gente precisava sobreviver. O cérebro, a formação, essa formação fisiológica do cérebro que a gente tem hoje é a mesma de 40 mil anos aproximadamente, tá? 40 mil anos atrás. Você faz ideia de como era 40 mil anos atrás aqui no mundo? Se a gente parar para pensar, há 300 anos atrás, a água já era um pouco mais difícil, a comida já era mais escassa. Muitas coisas que a gente tem hoje, confortos que a gente tem hoje, era escasso há 200, 300 anos. Quem diria há 40 mil anos atrás? E a gente tem esse mesmo cérebro projetado para aquele mundo perigoso. Então, o que acontece? A crença também é uma ferramenta para nos proteger. Então, se a gente acredita que é perigoso, a gente não faz. A crença, ela limita a gente para proteger a gente. Ela foi projetada para proteger. O nosso cérebro é projetado para nos proteger. Tanto é que a gente vê, assim, a linguagem, a própria linguagem, os nossos pais, nós mesmos, eu sou pai, quando eu acredito que pode dar alguma coisa errada, que possa acontecer alguma coisa com meu filho, eu já tento fazer alguma coisa para impedir ele. A gente tenta impedir, a gente tenta limitar ele de fazer algumas coisas, porque a gente acredita que, o que não quer dizer que é uma verdade, né? É aí que entra a questão do que é verdade e o que não é. É claro que, assim, não vamos negligenciar, principalmente a educação do nosso filho, né? A gente não vai negligenciar, chegar e falar assim, não, então agora nada é crença, tudo é crença e vamos tacar sei lá, né? Mas assim, a questão é instalar esse código e pesquisar. Então, quando você instala o código de que a gente está sempre errado, a gente pode estar sempre errado, a gente dá a oportunidade de aprender alguma outra coisa. Então, é um momento de, assim, será que eu estou certo mesmo? Deixa eu pesquisar um pouco mais sobre isso. Eu sempre falei que era desse jeito. Quer ver um exemplo? A minha avó, a minha mãe também tinha essa crença. Eu não sei se ela ainda acredita até hoje, mas assim, ela tinha a convicção. A minha mãe chegou a me bater, porque assim, não assim, não culpo ela assim, nem nada assim, mas assim, o que eu quero dizer é assim, ela chegou a me bater porque eu ia tomar leite depois de ter comido manga. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas assim, minha avó, quando ela era viva, ela não deixava. Se eu comesse, era um ou outro, assim, no dia eu não podia consumir os dois, o leite e a manga. Então, assim, ela não deixava a ponto, assim, de se jogar na frente, não deixava de jeito nenhum. Ela falava assim, eu já vi gente que morreu. Ela já dizia que já viu gente que morreu, que comeu leite e tomou manga, ou comeu manga e tomou leite. E eu falei, não sei se vocês sabem dessa história, não sei se é verdade também, mas depois eu ouvi falar que assim, era por conta dos escravos, eles estavam consumindo, eu não sei direito a história, mas tem alguma coisa a ver com escravo. Mas eu já cheguei a tomar leite e comer manga diversas vezes, várias vezes, e não aconteceu nada. Eu sei hoje que isso não é uma verdade.
Mas assim, olha o nível de convicção que a minha mãe, a minha avó tinha, a ponto delas chegarem assim, ó, parar assim, falar assim, não, não vai. Ela entrava na minha frente, a minha avó me segurava e me abraçava, se ela não deixava eu fazer. E eu falei, vó, eu já fiz isso antes. Ela não deixava de jeito nenhum eu fazer isso, ela me impedia. Eu ficava assim, até travado, assim, com os braços. Ela falou assim, você não vai, aqui na minha frente você não vai fazer. Se você faz sozinho na sua casa pra lá. Eu não entendi a lógica dela, enfim, mas ela tinha pavor de eu comer manga e depois tomar leite. Então você vê os níveis, o quanto influencia os nossos comportamentos, as nossas atitudes, por conta de uma crença, de uma convicção. Se for uma convicção, então, vai influenciar muito mais. Mas o que acontece? Por outro lado, voltando lá, né, com relação ao benefício da crença, né? A crença ela era benéfica naquele mundo perigoso. Porque naquela época, se você acreditasse que comer um e o outro faz mal e você não comer, era muito melhor. Porque assim, imagina você numa mata, assim, na floresta. Eu já entrei em floresta fechada. A hora que você entra, assim, é totalmente diferente da hora que você está aqui no conforto, na segurança. Quando eu entrei na mata fechada, eu fiquei assim, se eu ficasse perdido ali, eu não sei o que dá para comer ou o que não dá. Eu não faço nem ideia. Então eu já ia instalar uma crença ali de que eu não posso comer nada, porque assim, dependendo do que eu comer, eu posso comer alguma planta venenosa. Eu não sei, eu não tenho conhecimento de botânica, eu não sei quais são as plantas comestíveis, quais não são. Então, imagina você naquela época que a gente não tinha comida. A gente dependia unicamente assim das coisas que as pessoas já haviam comido e não morrido. Então, por exemplo, caça, as pessoas caçavam, os seres humanos caçavam, comiam aquela carne, a gente sabia que a carne não era venenosa. Alguém comeu alguma planta e passou mal, todo mundo já acreditava que aquela planta fazia mal. Às vezes não tinha a ver com a planta, mas assim, você começava... Então, o mecanismo da crença servia para isso, para nos proteger daquela situação, de situações perigosas. Então, assim, é importante você se limitar no mundo escasso, no mundo perigoso. Porém, não vivemos mais naquele mundo. Esse é o lance da programação mental, é você conseguir adaptar as nossas programações, o que a gente foi projetado para fazer no mundo de hoje, porque a gente projetou um mundo mais abundante, um mundo mais tranquilo, menos perigoso. Só que o que acontece? O mundo tá bom, só que a mente não está acompanhando o mundo. O mundo tá legal e a mente não. Então a mente está travada para o mundo de hoje. Então essa é a importância, você perceber, você entender por que existem esses sentimentos, esses mecanismos do cérebro que, na verdade, são todos para proteger a gente. Por exemplo, a ansiedade é um mecanismo de proteção. A gente fala que a ansiedade é um mal do século, a gente considera a ansiedade hoje em dia como uma doença, né? Mas a ansiedade nada mais é que um sentimento que serve para nos proteger de algo que pode vir a acontecer. Então, assim como a ansiedade, a crença também é uma ferramenta, é um recurso para a gente sobreviver naquele mundo, né, no mundo perigoso. Então, o que a gente pode fazer para quebrar as crenças, né? Primeiro de tudo, para quebrar uma crença, é você provar, né? Então, você prova. Só que lembra os níveis de profundidade de crença? Quando você está na convicção, lembra que eu falei da minha mãe e da minha avó? Elas estavam convictas que leite com manga matava. Então, assim, eu provava, mesmo eu provando. Ela não queria ver a prova, ela não queria ver eu comendo a manga e tomando leite, porque ela estava convicta que se eu fizesse aquilo, eu ia morrer. E mesmo eu falando que eu já tinha feito aquilo outra vez, eu falei assim, fica tranquila, eu já tomei suco de manga com leite, e tem um sabor de iogurte, é super gostoso, você pode experimentar. Ela falou, de Deus me livre de jeito nenhum. Então, assim, tem níveis de convicção que a gente precisa prestar atenção em nós. Existe alguma convicção semelhante a essa da manga com leite, sabe? É questão de, assim, análise. É o que eu falei, a gente precisa se analisar, a gente precisa olhar para nós mais e compreender o que está acontecendo na nossa vida, o que está acontecendo nos nossos sentimentos aqui, e ver se realmente é isso mesmo, é uma crença, você está convicto disso.
por que você está convicto, sabe? Fazer essa pergunta. Como você sabe que isso é verdade? É uma pergunta, assim, fundamental para você chegar e falar assim, eu sei que é verdade. Assim, esteja aberto a você não estar certo. Deixa o ego. Às vezes, eu lembro que uma coisa que me atrapalhava muito, principalmente com relação à crença, era o ego, né? Então, assim, a questão de eu estar errado, eu achava ruim eu estar errado. Então, feria, de certa forma, meu ego. E para não ferir o meu ego, eu pegava a convicção e tentava provar ela de alguma maneira que eu estava certo. A gente está enxergando hoje muito isso no cenário político. Eu não estou falando de um lado ou do outro, tá? Eu enxergo isso dos dois lados. A convicção de todo... Na verdade, não são dois lados, né? Tem mais lados aí. E a convicção de que cada um fala do que as pessoas falam, aquilo é a minha verdade, aquela verdade é a verdade absoluta, vocês não sabem o que estão falando, e essa é a fala universal de todos, independente embora eles acreditem em coisas diferentes, a fala universal você não sabe o que você está falando, eu sei. Então, assim, é um indício aí, um indicativo de que é uma convicçãozinha aí que talvez pode ser que não esteja 100% certo. De onde foi tirada essa convicção, sabe? Fazer uma pesquisa melhor e eu não vou entrar profundo, assim, porque a ideia não é falar sobre política, assim, eu também não tenho nenhum lado, assim, eu não tenho nada, eu não acredito na política, eu acredito mais em que, assim, eu não consigo mudar outras pessoas, eu consigo só, no máximo, influenciar. Então, assim, tudo que eu posso fazer está em mim, são as minhas ações, e as ações que eu posso fazer é falar para as pessoas, de alguma maneira, influenciar elas, mas, assim, a crença, você precisa ter o seguinte conhecimento, ela está unicamente em você. Não adianta você falar assim, a pessoa está com crença de não sei o quê, a pessoa... Não, você não arruma a crença dos outros, você arruma a sua crença. É a sua crença que você precisa arrumar. A das outras pessoas, das outras pessoas. Você não vai conseguir interferir muito. A não ser assim, elas precisam, por elas mesmas, aprenderem. Então, principalmente quando está no nível de convicção. Uma coisa que atrapalhava muito na minha vida é isso. Quando eu estava convicto de alguma coisa, aquilo ali é uma verdade absoluta e não tem como mudar. A partir do momento que eu desinstalei convicção, na minha mente não existe mais convicção, não existe mais verdade absoluta. Então, sempre que alguém me questiona de alguma coisa, eu falo, epa, será que é? Não sei. Então, assim, muitas coisas eu percebi, assim, em mim, que as pessoas perguntam assim, mas como que você aprendeu isso, né? Como que você sabe disso? Aí eu começo a buscar na minha mente, eu falo assim, na verdade, eu acho que alguém falou pra mim, e se alguém falou pra mim, na verdade, eu nunca vi. Então, assim, eu não sei se é uma verdade absoluta ou não. Então, não sei nem se é uma verdade. Não sei nem se realmente aquilo né, daquele jeito. Então, eu comecei a abrir possibilidades para novos aprendizados. E isso me ajudou bastante, assim, muito a evolução. Por exemplo, voltando ali, aquele primeiro exemplo, né, da crença de dinheiro. Se eu acreditasse que dinheiro não é mentalidade, que dinheiro é sorte, eu ia me conformar que ia estar fazendo... Jamais, eu não estaria... acho que eu não estaria nem gravando esses vídeos aqui hoje, porque eu estaria fazendo alguma coisa para ficar na média, para me manter ali, para ver se eu consigo alguma sortezinha. De vez em quando ia ficar jogando na Mega Sena para ver, vai que, né? Se é sorte, né? Vai que, de repente, eu tiro a sorte. Eu conheço gente que joga na Mega Sena a vida inteira e nunca ganha, né? E, por outro lado, a gente vê pessoas tipo o Flávio Augusto, um cara que saiu da periferia do Rio de Janeiro, pegava ônibus lotado para ir trabalhar, ficava horas trabalhando, com a realidade de muitos brasileiros, da maioria dos brasileiros. E hoje ele é bilionário, dono de... Ele chegou a comprar time de futebol nos Estados Unidos para ver o nível de dinheiro que ele tem, né? E assim, mentalidade. Ele criou uma mentalidade de que aquilo não é a realidade dele, que aquilo lá não precisa ser o que é a verdade dele, que ele pode mudar, que ele pode melhorar, que ele pode aprender coisas novas. Foi isso que me ajudou também. A partir do momento que abriu as portas, eu falei assim, pô, então eu tenho chance de riqueza, eu tenho chance
ir atrás da mentalidade, de conhecimento, leitura, estudos. Então eu comecei a dedicar a minha vida a estudar, a trazer benefícios para a minha mentalidade, para o meu corpo, para a minha saúde. E foi tudo isso graças assim, quebra de diversas crenças, diversos paradigmas, diversas convicções que eu tinha. Então, assim, resumindo, tentem na mentalidade de vocês instalarem essa única programação. Não existe mais convicção. Tudo que eu estou convicto pode não ser real. Tudo que eu estou convicto pode não ser real. Tentem instalar isso na mente de vocês. Vocês vão começar a perceber assim que a gente está à deriva de errar. Todo mundo, nós somos seres humanos. A gente está, a principal característica nossa é errar. Errar é humano, não é isso? Então assim, tire essa crença, essa convicção da mentalidade. Desinstala a convicção e instale essa programação. Não existe mais convicção. Tudo que eu acredito ser verdade pode não ser verdade. Isso vai trazer assim um alívio, vai trazer oportunidades para vocês aprenderem coisas novas. Bom, esse era o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que esse conteúdo tenha ajudado demais vocês, que instalem novas crenças e que essas crenças que instalem na cabeça de vocês te ajudem a trazer muita prosperidade e sucesso na vida de vocês, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de compartilhar, de curtir, de se inscrever e de ativar o sininho aqui, que ajuda muito o meu vídeo aqui no canal, tá? Muito obrigado e até mais. Domina sua mente, senão sua mente domina você.